Naquele tempo, tomou Jesus consigo Pedro e Tiago e João, seu irmão, e levou-os à parte a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto ficou refulgente como o sol, e as suas vestiduras tornaram-se brancas como a neve. Diz o Evangelho deste segundo domingo da Quaresma. Evangelho segundo São Mateus. O tempo da Quaresma deve ser, no espírito da Igreja, um tempo de conversão das almas. Ora, a conversão é a transfiguração da alma. É a razão por que a Igreja coloca neste tempo o Evangelho da transfiguração de Jesus Cristo no Tabor. A alma convertida torna-se aos olhos de Deus, tal qual apareceu Jesus aos olhos maravilhados dos apóstolos, brilhante como o sol, e as suas obras brancas como a neve. Para correspondermos ao convite do Evangelho, estudemos, pois, primeiro, em que consiste tal conversão, e segundo, como devemos converter-nos. Em que consiste a conversão? Converter-se é, etimologicamente, transformar-se, mudar de opinião. Converter-se é, pois, para a alma apegada ao mundo, separar-se do mundo e apegar-se a Deus. Aversio à creatura et conversio ad Deum, dizem os teólogos. A nossa alma apega-se facilmente às criaturas, pondo nelas o seu fim e a sua felicidade. Compreender que tais criaturas não podem satisfazê-la e que a felicidade que lhe apresentam é efêmera e falsa, é mudar de opinião e de rumo, é resolver-se a separar-se destas criaturas e procurar a sua felicidade em Deus, é converter-se. Para que a conversão seja duradoura, é preciso que as novas ideias e o novo rumo escolhidos sejam firmes, permanentes. Ora, o homem é composto de corpo e alma. Para que tudo seja bem ordenado, é preciso, pois, que, primeiro, o corpo obedeça à alma e, segundo, a alma obedeça a Deus. Como o corpo obedece, então, à alma? Em toda reunião deve haver um chefe, e este chefe deve ser o mais digno. Ora, a nossa alma é mais digna do que o nosso corpo. Logo, é ela, e ela somente, que deve mandar. Se o corpo dominar a alma, o homem vira animal irracional. Quando a alma domina o corpo, o homem se aproxima de Deus. Notemos que, depois do pecado original, o nosso corpo é um revoltoso, é um verdadeiro comunista. Para sujeitá-lo, é preciso combatê-lo, domá-lo, subjugá-lo. O que se faz pela penitência corporal. Foi para ensinar-nos esta penitência que a Igreja nos propôs no domingo passado o exemplo de Jesus Cristo jejuando e fazendo penitência no deserto, e nos convida a imitá-lo pelo jejum, pela abstinência e por outras mortificações ao nosso alcance. Depois de ter a alma ficado liberta do domínio do corpo, ela deve obedecer a Deus. Os espíritos revoltosos de que falou o Evangelho de domingo passado e de que tratará ainda o domingo próximo, não foram arrastados para as desordens pelas exigências do corpo,
pois são puros espíritos. Mas neles foi o espírito que se tornou culpado, não querendo obedecer a Deus. Mortificando o corpo, submetemo-lo à nossa alma. E mortificando a alma, submetemo-la a Deus. Assim, submissa a Deus, a alma fica transfigurada pela graça. E vendo uma alma assim transfigurada, Deus presta o mesmo testemunho que prestou a seu Filho na transfiguração do Tabor. Este é o meu Filho muito amado, em quem pus as minhas complacências. Como devemos, portanto, converter-nos? O Santo Evangelho nos sugere vários meios. Recolhamos aqui os três principais: a vigilância, a oração e a palavra de Deus. Notemos a ligação que há entre estes três meios. A vigilância é a ação do homem. A oração é o encontro do homem e de Deus. A palavra de Deus é a ação de Deus. Nosso Senhor não cessa de repetir: vigiai e orai. Vigilate et orate. E ele mesmo deu o exemplo. No jardim do Getsemane, ele vigiava enquanto os seus apóstolos dormiam. Nós também devemos vigiar sobre nossos olhos, sobre nossos ouvidos, nossas palavras, nossas leituras, sobre as ocasiões que podem de improviso tentar-nos, seduzir-nos. Estejamos de atalaia para não sermos surpreendidos por aquele que anda em derredor de nós, como um leão a rugir, procurando a quem devorar. É assim que São Pedro designa o demônio. Devemos orar. A nossa transfiguração não pode efetuar-se pelas nossas únicas forças. É uma obra divino-humana. Precisamos do auxílio de Deus, e este auxílio é dado a quem o pede. O tempo da Quaresma, além de um tempo de penitência, é por isso um tempo de oração. A palavra de Deus é alimento do Espírito. É para mostrá-lo que no Tabor Jesus conversa com Moisés e Elias, representando o Antigo Testamento, fazendo assistirem à transfiguração Pedro, Tiago e João, apóstolos do Novo Testamento. Todos estes, como Jesus, que é a própria palavra divina, são representantes desta palavra que deve ser o alimento do nosso espírito. Durante a Quaresma, costuma haver pregações especiais, expondo as grandes verdades da religião. Procuremos assistir a estas pregações para fortificar a nossa fé e exercitar em nós o desejo de santificar-nos. Devemos converter-nos. O pecado deve readquirir a graça de Deus. O pecador, aliás, deve encontrar novamente a graça de Deus. O justo deve justificar-se mais e o santo deve santificar-se mais ainda. Qui justus est, justificetur adhuc, como diz o Apocalipse de São João. Para isso, empreguemos os três meios que o Evangelho indica: vigilância para mortificar-nos, oração para fazer descer a graça de Deus, leituras santas ou audição da palavra de Deus,
para fortalecer a nossa fé e a nossa convicção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.